Bom dia a todos. Em primeiro lugar, eu quero agradecer aí a toda a diretoria, todo o conselho do CREF pela oportunidade e aos meus anjos da guarda, né? Célia e Samuel, que estão nos auxiliando aí. Se não fosse eles, dificilmente estaríamos aqui fazendo essa apresentação. Primeiro passo, meus queridos amigos, e de grande relevância, é nós estarmos podendo falar sobre o profissional, a valorização do profissional de educação física em tempos de pandemia. E para a gente poder falar isso, nós temos que citar o Conselho Regional, o CREF 4, porque nós agora somos uma profissão da área da saúde. E nós temos, pela classificação brasileira de ocupações, o nosso código 224140. E foi de extrema importância e relevância para essa vitória o CREF 4. Isso foi no dia 17 de fevereiro desse ano corrente. Olha que bacana que nós estamos passando. Dentro desse Código Brasileiro de Ocupações, o que muda para nós profissionais? Nós coordenamos, desenvolvemos, orientamos com crianças, adultos, atividades físicas e práticas corporais. Ensinamos técnicas desportivas, realizamos treinamentos especializados com atletas de diferentes esportes. Nós vamos instruí-los acerca dos princípios e regras inerentes a cada um deles. Avaliamos e supervisionamos o preparo físico dos atletas e ainda acompanhamos e supervisionamos as práticas desportivas. Estruturamos e realizamos ações de promoção da saúde, mediante práticas corporais, atividades físicas e de lazer, na prevenção primária, secundária e terciária no SUS e no setor privado. Vale lembrar que aqui dentro do SUS, nós podemos participar do NASF, Núcleo de Atendimento à Saúde da Família. Ou seja, então, em todos os postos, todas as unidades básicas que desenvolvam esse trabalho, hoje o profissional de educação física, graças a uma parceria, volto a falar, do Conselho Regional de Educação Física, a presidência do Nelson Leme, de todos os conselheiros, conseguimos o CBO nosso. Isso é de extrema importância. Vamos falar agora da resolução 123 de 2020. Olhem, senhores, que interessante essa resolução. A competência legal para atividade física e desportivas através de atendimentos à distância, com uso de ferramentas eletrônicas das modalidades teleconsulta, teleaula, teleconsultoria e análise de metadados. Deixa eu só colocar algumas situações que para poder ficar claro. Então, essa resolução houve dentro do Conselho Regional de Educação Física de São Paulo. Com base nisso daí, hoje nós profissionais poderemos fazer de uma forma síncrona e anassíncrona. O que é isso? Qualquer forma síncrona é qualquer forma de comunicação à distância realizada em tempo real. Ou seja, hoje nós temos, se você analisar com essa questão da pandemia, nós, profissionais de educação física, mas as academias não estão podendo funcionar. Ótimo. Comunicação à distância realizada em tempo real. Nós podemos fazer isso de forma síncrona. Ô, professor, nós podemos, então, dar aula numa comunicação à distância? Também. E também podemos fazer isso de forma assíncrona. Qualquer forma de comunicação à distância não realizada em tempo real. Ou seja, podemos também estar indo até de forma higiênica, com toda a cautela, para podermos orientar uma atividade física. Isso tem que ficar muito claro. O que nós não podemos hoje é sabermos diferenciar o confronto do conflito. Ou seja, o que é melhor para a nossa profissão hoje? Confrontar ou conflitar? Dentro dessa esfera, e nenhuma outra, devemos ou podemos criar confronto algum.
não nos enriquece, muito pelo contrário, nos empobrece. Ou seja, o confronto não é bacana. Por quê? É irmos de encontro àquilo que não devemos fazer. No conflito, nós vamos sair fortalecidos ou vencedores. Ou seja, quando você entra num debate, por exemplo, teve um grande confronto com relação a um decreto do governador, abre, não abre academia, fecha, vamos manter. Nós temos que respeitar. Porém, nós tivemos que recriar, e vou usar aqui um termo que nós estamos utilizando agora, o novo normal. Nós estamos utilizando o quê? Pós-pandemia, o CREF fez um manifesto e colocou distância entre esteira, higienização, até houve um podcast sobre isso, e quero agradecer de antemão aqui a todos vocês que me auxiliaram, viu, Célia? Muito obrigado mais uma vez, aquele podcast, ficou bacana com as suas orientações. Quando nós colocamos, e o CREF fez o manifesto, e nós só interpretamos aquilo. Distância de 6,25 metros, álcool em gel nas mãos, a higienização dos pés, nas piscinas, enfim, isso foi de extrema relevância. Então, nós tivemos ali, não um confronto, e sim um conflito. Para quê? Para que tantos os clientes, pacientes, alunos e os empresários saíssem fortalecidos dessa situação, o qual também, ainda, com base, onde que é a atuação do profissional de educação física? Nós atuamos dentro da legislação vigente em bacharel e licenciatura. E em ambas, de extrema relevância. Ou seja, ou vamos para a área escolar ou atuamos na área do bacharel. Promovemos a saúde e a capacidade física por meio da prática de atividades corporais. Supervisionamos programas de exercícios físicos. Auxiliamos no tratamento de portadores de deficiência e preparamos atletas diversas modalidades esportivas. Olha só que bacana agora. É de suma importância para que a gente possa exercer nossa profissão a nossa inscrição no Conselho Regional de Educação Física para o exercício da mesma. Terminei a faculdade, eu tenho que fazer, olha, vamos dividir isso por parte. Quando a gente termina qualquer graduação, nós procuramos o nosso conselho, nós lutamos para isso. Então, eu digo sempre aos meus alunos, digo aos internautas, digo nas palestras, nós somos uma profissão antes do conselho, e somos outra profissão, agora regulamentada pela CBO, depois da criação dele. Ou seja, estamos passando por um momento em que a valorização do profissional é de extrema, volto a repetir, extrema relevância. Hoje, atualmente, as pessoas nos reconhecem como profissionais da saúde. Mas isso é geral? Toda unanimidade, já dizia o jornalista escritor, toda unanimidade é burra. Mas essa aqui, vamos dizer que 99% das pessoas estão reconhecendo a importância, principalmente agora em tempos de pandemia, do profissional de educação física. Querendo ou não, hoje nós temos a apresentação de vídeos em redes sociais, por várias formas, por várias plataformas, para poder chegar à atividade física e ou exercício físico para as pessoas. Mas as escolas não estão funcionando, mas os professores estão se dedicando veementemente, os profissionais da educação física estão se dedicando veementemente para a atividade física, e preparando as aulas e colocando de diversas formas. Claro que resguardada a devida privacidade na área escolar, mesmo porque nós estamos lidando com pessoas menores de idade. Então, isso também temos que ter no seu horário
no seu horário prévio de aula, ele estabelece isso daí. Outra grande situação que nós devemos incluir aqui na valorização da nossa profissão é trabalhar com grupos. Mas olha só, eu acabei de dizer, escolas, clubes, academias e ONGs, ou prestar esse de relevância, prestar atendimento individual como personal trainer. Hoje, em época de pandemia, nós não podemos trabalhar com grupos. As escolas estão fechadas, os clubes também, as academias e as ONGs. Agora, prestar um atendimento individualizado, podemos? Penso que, exatamente nessa época, mantendo a devida distância, a devida higienização, você pode enviar áudio ou vídeo, ou ambos, para o seu aluno, seu cliente, para poder suplantar toda essa ineficácia, toda essa parada que está havendo. Em virtude do quê? Um contágio muito rápido que existe hoje com relação ao coronavírus. É muito rápido o contágio dele. Então, nós devemos seguir, mas mantendo esse apreço pelo próximo. Olha que bacana. Nós devemos competir ou cooperar na nossa profissão em tempos de pandemia? Existe uma grande diferença entre competição e cooperação. Dentro da competição, nós não vamos sairmos fortalecidos. Dentro da cooperação, todos nós, profissionais de educação física, vamos sair fortalecidos. Professor, como que nós podemos diferenciar um do outro? Olha só, olha os benefícios que existem dentro da cooperação. E se não houvesse cooperação, hoje nós não seríamos uma profissão devidamente regulamentada e regularizada. Não seríamos hoje não estaríamos hoje no CBO, Código Brasileiro de Ocupações. Isso foi um esforço de todos os profissionais. Claro que o Conselho Regional de Educação Física tem a sua importância na parceria, mas todos os profissionais, todos nós somos uma capilaridade do Conselho. Por isso nós trabalhamos em sentido de cooperação. Existem os benefícios da competição, eu gostaria de colocar aqui para vocês como a diferença entre um e outro. Na cooperação, nós temos a motivação, a alegria, a participação. Olha, mas será que dá para participar dentro do atual momento que vivemos, nessa pandemia, ter uma participação? Claro, estamos aqui, ó, em tempos de pandemia, auxiliando, e tivemos vários palestrantes de extrema importância e de alto gabarito. Eu não vou lembrar, posso lembrar o nome de alguns aqui, professor Dr. Renan Turini, professor Valdecir Lima, professor Ademir Testa Júnior, que deve estar para participar também, todos imbuídos dentro dos benefícios da cooperação. Respeito às diferenças. Isso é de fundamental importância. Como é que nós podemos pregar cooperação se nós nos respeitarmos a diferença? União. Essa palavra, ela é fantástica, né? Como é que nós falamos em união se tem gente que vive falando sobre o profissional de educação física, mas também nós temos aí, professor, aquela questão da denúncia. Senhores, vamos ficar claro uma coisa, tem que ficar claro. Se nós somos uma capilaridade do Conselho Regional de Educação Física, jamais nós poderemos, em hipótese nenhuma, prevaricar. Pelo contrário, se você vê que um profissional de educação física não é devidamente habilitado, não é devidamente regulamentado, então esse não é um profissional de educação física. Ou ele é estudante ou ele é profissional. Não tem jeito. Ah, mas ele está dando aula na escola, ele está sob supervisão do profissional.
Ah, mas ele está na academia ensinando. Não, ele está sob supervisão de um profissional. Ele ainda não é profissional. Então, é essa união que tem que se colocar. Tem que deixar bem claro para o estudante que ele está ali aprendendo. E quem está no comando é um profissional de educação física. Todos teremos a nossa hora. Para todos nós chegará a nossa vez. De estudantes, seremos profissionais de educação física. De profissional de educação física, poderemos ser especialista, mestrado, doutorado e assim sucessivamente. Mas tudo devidamente no seu tempo. Não podemos ultrapassar isso. E essa união só vai fortificar a nossa profissão. Ou melhor, só vai fortalecer a nossa profissão. Criatividade. Senhores, se nós não tivermos criatividade nas nossas aulas, quer seja na academia, quer seja na escola, quer seja em ONG, ou quer seja virtual, não temos como manter a nossa clientela. Ou os nossos alunos. Isso eu vou estar falando mais lá na frente, e vocês vão perceber que nós devemos ter uma criatividade. Eu quero citar aqui o nome de um professor da minha graduação, que na época ele dizia o seguinte: olha, quando vocês forem para a frente do fronte, para a escola, não pensa que vão dar tudo, não. Vocês vão ter que criar. E nessa criação, se você não souber fazer, ter uma corda, se você não souber criar um jornal para ter aula, você não vai conseguir ministrar. Você não vai ser criativo. E não sendo criativo, as suas aulas vão ser monótonas. Tá? Comunicação. Isso aqui é de extrema importância para nós profissionais de educação física. E eu quero aqui falar, imagina você, um profissional da nossa área, não se expressar devidamente, não se expressar verbalmente dentro da comunicação. Erros na pronúncia devemos evitar e devemos sempre estarmos buscando a melhoria. Não dá para falar hoje, dentro de uma palestra, dentro de uma apresentação, quer seja física, quer seja virtual, em erros de concordância, podemos ter, porque nós estamos representando em qualquer âmbito que a gente esteja, municipal, estadual ou até federal, nós estamos representando o nosso Conselho Regional de Educação Física. Estamos representando mais de 160 mil profissionais. Nós somos as capilaridades da nossa profissão. Se hoje existe um CONFEF, existe um conselho, nós estamos representando eles, principalmente nós do estado de São Paulo. Estamos representando o CREF 4. E a comunicação eficaz faz toda a diferença para a nossa profissão. Olha agora, quais os benefícios da competição comparada à cooperação. Se na cooperação você tem motivação, na competição você tem a consumição. Se na cooperação você tem alegria, na competição você tem tristeza. Se na cooperação nós temos a participação de todos, na competição nós vamos ter uma alienação. Se você tem respeito às diferenças na cooperação, na competição você tem um desacato. Se você tem a união, você deixa de ser desimaginativo. Se você tem a criatividade, na competição você tem a inimizade. E se você tem comunicação na cooperação, você vai ter aversão na competição. Então, sempre pensar nos profissionais de educação física, mesmo aqueles que vêm vindo, os estudantes, nós temos que colocar que existe hoje um conselho e que nós devemos fazer parte dele para que possamos poder reivindicar os nossos direitos. Ok? Vamos lá. Olha que interessante aqui. Professor, tio
ou recreador? Qual é o correto? O que é professor? Professor é aquele que ensina, que ministra a aula. Então, nós temos que saber diferenciar, nos posicionarmos, tá? O tio é o irmão do pai ou o irmão da mãe? E o recreador? Esse é o responsável pela promoção de eventos. Veja bem que nós estamos em época de pandemia. Promoção de eventos recreativos, empresas, hotéis, clubes, convida hóspedes ou funcionários a participar de suas atividades. Aquilo que pode divertir, entreter ou recriar. Bom, vamos separar então. Se você tiver hoje, igual nós estamos numa época de pandemia, nós continuamos sendo professores. Nós ministramos aulas e estamos ensinando à distância. Vide a resolução 123 de 2020. Tio, mas é o irmão do pai e da mãe. A gente sabe disso. O senhor está dentro de uma escola, quer seja pública, quer seja privada, e o aluno de educação infantil e de ensino fundamental 1 vem e fala: oi, tio, tudo bem? Você, de uma maneira recreativa, aceita isso e continua sendo tio. Tenho alunos, eu dei aula há 15, 20 anos atrás, e até hoje em redes sociais me chamam de tio Nilo. Por quê? Porque eles me conheceram como tio Nilo. Então, nós sabemos agora, você vai pegar um aluno de 16 anos, 17, te chamar de tio, ele vai te chamar de professor. Então, a questão é da recepção disso, como é que você recepciona esse tio, como é que você emite esse tio. Tá? E o recreador. Mas em tempo de pandemia dá para a gente criar, em tempo de pandemia dá para a gente poder fazer atividade em empresas, em hotéis? Claro que dá, sim. Não tem como não dar. Eu fui preparado para essa apresentação. A gente vem ao mundo através de duas pessoas. Nós vamos partir dele, no mínimo, através de 6. Ok? Com base nisso, nós temos que praticar a gratidão e agradecer aquelas pessoas. Acabamos de ter um problema de conexão e eu pedi a paciência de vocês, pedi a tolerância. Muito obrigado. Desde já quero agradecer. E como é que nós vamos ser agradável, controlando os impulsos, expressando adequadamente as emoções, praticando gratidão e motivando as pessoas? Olha, com licença. Nós temos aí uma série de fatores que jogam contra a profissão. E nós motivamos aquelas pessoas. Hoje, a educação física está despontando como uma das melhores profissões. São 7 mil pessoas vindo para o mercado de trabalho anualmente. Nossa, se tem 7 mil pessoas vindo, olha que beleza que se torna o nosso mercado. Nós estamos havendo mais competição, economicamente falando. Porém, aqueles que estão dentro da graduação estão cooperando para que eles venham para o mercado de trabalho, motivando eles e explicando. Agora, como que eu faço para motivar essas pessoas? Olhem só, interessante. Nós vamos motivar com apenas 5 habilidades. Empatia. Volto a frisar, controle emocional. Isso é de suma importância. Temos que ter o controle emocional. Habilidades sociais. Autoconhecimento emocional e automotivação. Sabemos do nosso conhecimento emocional. Nós sabemos o nosso tendão de Aquiles, nós sabemos como nos controlarmos, por isso temos que estar capacitados. Temos que buscar informação veementemente. São jogadas as informações e nós temos que ir em busca delas. Hoje, o nosso aluno maneja, o nosso aluno, tanto da área da educação básica como da área acadêmica, ele busca informação, ele tem mais informação do que nós.
Então, nós devemos o quê? Praticar aí, buscar as informações com ele também. Às vezes, e nem sempre nós só ensinamos, nós também somos ensinados. E o não saber abre uma ferramenta, abre uma janela em nossa mente de buscar informação. Agora, não deixa que essa janela seja uma janela killer, ok? Então, senhores, dentro da nossa profissão, quando a gente coloca sobre confronto, conflito, sobre falar a atuação do profissional de educação física, promove a saúde, o mercado de trabalho, competição e cooperação, nós esperamos que dentro do tempo desejado e tempo dessa pandemia, claro que ninguém aqui quer esperar que a pandemia dure para a gente ser valorizado. Longe disso. Nós queremos, sim, que essa pandemia termine logo, e para isso nós estamos precisando nos unir. Por quê? É óbvio que todas as autoridades da saúde, inclusive nós, os cientistas estão buscando uma forma de combater o coronavírus. Precisa ficar bem claro uma coisa. Nós vamos valorizar a nossa profissão através das redes sociais e desse novo normal. Pessoal, eu queria, antes de mais nada, mostrar para vocês, se todos estão conseguindo ver, nós precisamos, nesse novo normal, nos reinventarmos. Com base nisso, eu estou mostrando aqui para vocês como é diferente e como é a mesma situação nós estarmos buscando mudanças. Mudanças essas que possam trazer, em todos os aspectos, físico, emocional, intelectual, psicológico e, principalmente hoje, no âmbito virtual, esse novo normal há de nos fazer crescermos. E me lembro de uma frase dita por um profissional da área que não se encontra mais entre nós. Devemos ser prudentes como a serpente. Isso é bíblico. E sermos como as ovelhas, carinhosos. Dentro da nossa profissão, nós teremos percalços, senhores, de todas as formas. Lembrem-se, nós estamos preparados, nós podemos nos defender de um ataque. Porém, nós somos extremamente vulneráveis e indefesos a um elogio. Se trabalharmos desta maneira, sempre prospectando a nossa educação física, a sua educação física, e o seu amor para com os seus alunos, clientes, isso vai nos trazer uma extrema vontade de cada vez mais apresentarmos uma educação física de qualidade e de respaldo a uma sociedade que espera muito dos profissionais de educação física. E hoje, no estado de São Paulo, somos mais de 160 mil profissionais, quase 176 mil, salvo engano. Tá? Então, com base nisso, senhores, avante, amigos. Estamos prestes a sairmos de uma pandemia e temos aí todas as condições e preparo para um novo normal. Um grande abraço a todos. Mas eu prestei muita atenção na palestra do professor Nilo. O professor Nilo, um grande lapidador da pedra bruta, sabe o que significa acordar às 5 da manhã, lapidar essa pedra
a noite inteira para depois virar novamente o dia e continuar lapidando essa pedra. Então, eu queria agradecer ao professor Nilo pela sua participação no ciclo online. Suas palavras são interessantes no ponto de vista operacional, né? É uma prática que muitas vezes o profissional de educação física não está acostumado, e isso vem colaborar com o nosso ciclo de conhecimento. Quero agradecer também a oportunidade aqui que nosso grande ancião da educação física, Públio, participante aqui desse ciclo online. Públio é uma pessoa que a gente tem um carinho muito grande, e a participação dele em qualquer atividade do Conselho é sempre muito bem vista e tem que ser mencionada. Quero aproveitar a oportunidade e dizer aos senhores o seguinte: já está pronto o nosso documento, feito em colaboração, como o Nilo bateu bastante nessa tecla, em colaboração com vários profissionais de educação física, já está no e-mail de todos os senhores. Eu peço que os senhores leiam, que os senhores divulguem e usem esse material junto às prefeituras e câmaras municipais, para que a gente possa ser reconhecido realmente na área da saúde e voltemos a trabalhar, que é o que a gente precisa. Um grande abraço a todos, muito obrigado pela participação nesse feriado prolongado aí do pessoal de São Paulo. Grande abraço. Grande abraço. Obrigado, presidente.